E esse movimento, que inicialmente era para vender poucas camisas, venderam-se mais de 200 camisas. Acendeu-se um alerta na Dani Mufato, a Daniele Mufato, né, que é a nossa presidente, e nos outros pais. Eles falaram assim, olha, a situação é mais séria, a gente precisa de mais, né? Fazer mais e agir mais. E daí foi surgindo a aspas. Nesse meio tempo, de 2019 para cá, algumas coisas aconteceram. Nós tivemos a pandemia, a Daniele adoeceu, hoje ela está curada, ela teve um câncer, ela está curada, mas nesse meio tempo, mesmo ela doente, ela nunca se afastou da aspas, não. Ela sempre esteve presente, sempre esteve ali liderando, nos piores momentos ela estava ali, na frente, na linha de frente mesmo. Bom, e aí chega a pandemia, chega 2021, quem que aparece na aspas? O Bruno, o nosso vice-presidente. E ele andando e descobriu a aspas, né? Pelo caminho, a aspas passou no caminho dele e ele entrou na aspas. E aí, assim, a aspas mudou. A aspas se transformou com a vinda do Bruno. O Bruno, que é uma pessoa autista, foi diagnosticado tardiamente, mas está na batalha, está na luta e está ajudando a gente. E nos ensinou, nos mostrou que a gente precisava ter uma outra visão sobre o autismo. Por isso que a Associação de Pais e Autistas de São João del Rei mudou de nome, passamos para a Associação Pró-Autista. A gente ali começou a sonhar mais. Eu ficava sempre por trás ali no computador, mexendo com papel, que é a coisa que eu mais gosto. Mas aí, o ano passado, a Dani me chama para ir para frente. Aí eu falei, epa, ela me chamou para acolhimento. Eu falei assim, epa, agora o bicho vai pegar. Eu não sei se eu tenho competência para tal. Eu sempre gosto de deixar bem claro, toda vez que eu falo em acolhimento, que eu não tenho formação em psicologia e assistência social. Mas a Dani insistiu, eu ainda fiz um estágiozinho com ela. E depois, quando eu ainda queria continuar no estágio, ela me jogou para frente. Ela falou assim: não, agora você vai fazer sozinha. E eu tenho conseguido. Tem um ano que eu estou fazendo os acolhimentos, agora em abril, por coincidência, agora em abril faz um ano. Eu digo coincidência porque abril é o mês que a gente faz a conscientização. A gente faz o ano inteiro, né? Todos nós que estamos ligados ao movimento autista, a gente faz essa conscientização, a gente trabalha o ano inteiro. Mas em abril ela é mais intensa. Então, coincidentemente, desde abril do ano passado, eu estou aqui fazendo o acolhimento, que até é o tema que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, né? Mas antes de falar do acolhimento, eu queria dar uma notícia para vocês, que hoje também a gente faz o lançamento oficial da nossa cartilha. A Dani vai mostrar aí a cartilha, tá lá com ela, a cartilha do autismo, que é assim, é um sonho nosso também. E ela surgiu por quê? Porque nos acolhimentos eu comecei a perceber que existiam certas dúvidas que iam ficando para trás. Alguns pais deixavam assim algumas perguntas, depois me retornavam no particular, eu sempre respondia. Eu estou sempre aberta, né, a retornar as mensagens e tudo. Eu brinco com as pessoas, todas elas que me procuram. Olha, eu demoro a responder, mas eu respondo. Porque às vezes o ritmo é muito grande ali na aspas, né? A gente brinca, nós somos três, nós somos quatro, na realidade, que tem o seu Stefânio, que é o nosso tesoureiro, que ele fica doido com os nossos pedidos de dinheiro, que a gente precisa e tudo, e a gente não tem. Mas na parte administrativa mesmo, somos três que temos que nos tornar uns 50 ou mais funcionários ao mesmo tempo. Todo mundo faz de tudo um pouco ali. Então, por isso que às vezes eu demoro um pouquinho a responder as mensagens, né? Mas aí eu percebi essa questão das pessoas estarem precisando de mais informação. É igual a gente às vezes vai ao médico, né? A gente vai ao médico porque tem tanta coisa que a gente quer saber e acaba esquecendo de perguntar uma coisa, depois a gente lembra. Aí eu conversei com a Dani e o Bruno e a gente teve essa ideia de lançar a cartilha, que foi gerada também nesse tempo todo. Eu estou vendo aqui, parece que eu estou sem som. Não, tá tranquilo? Ah, então é outra mensagem. Pode, pode continuar, Tereza, Então, que nós estamos conversando com ela no privado aqui. tá, desculpa. Mas aí a gente foi gerando essa cartilha e hoje ela nasceu, né? Até o final da semana a gente vai soltar o link dela aí, que essa cartilha a gente vai distribuir para todo mundo que for lá no acolhimento. Ela traz informações,
traz os direitos dos autistas, traz informações, o que que é o autismo, tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo não, porque é muito vasto, né? Tanto que é um espectro, mas aquelas principais perguntas e as principais dúvidas também, tá? E o resto que não tiver na cartilha, estamos aí para resolver, né? Bom, então vamos passar a falar um pouquinho do acolhimento, né? Por que o acolhimento e por que a gente está trazendo isso logo no início agora? E por que eu estou até um pouco nervosa, vocês me desculpem aí, estar falando, estar abrindo. É, eu acredito que o acolhimento deve ser a porta de entrada de qualquer instituição. As pessoas têm muito para falar, elas precisam muito ser ouvidas, elas precisam externar as suas angústias, os medos, as raivas, as revoltas. Elas precisam de atenção e elas também precisam de expressar o amor que elas têm. Isso é fundamental para elas, né? Então, por isso que eu acho que toda instituição tem que ter, independente do que seja a instituição, mas ela precisa de um acolhimento, ela precisa de ter uma porta de entrada, né? E no acolhimento, eu até colocaria como um tema dessa fala minha, depois se o Bruno puder aí me ajudar nessa parte técnica, que eu não entendo patavinas nenhuma, é colocar a música O Som do Silêncio, do Simon e Garfunkel, porque eu acho que essa música é muito significativa. Então, essa fala minha, se eu pudesse dar um nome, eu daria O Som do Silêncio. Então, no acolhimento, eu procuro entender, nas entrelinhas das palavras ditas lá pelas pessoas, escutar o mínimo sussurro, o que que elas estão tentando me falar ali. Eu fico tentando ali desvendar o que que é, né? Muitas vezes as pessoas só precisam escutar alguém. Elas precisam dessa pessoa para escutar, só escutar. Você às vezes não fale nada, mas elas precisam disso. Como eu falei, eu não sou assistente social, psicóloga. Eu sou uma mulher que foi convidada, escolhida por uma outra mulher, a Dani, a Daniela, para ouvir as pessoas que estavam procurando a aspas. E isso foi muito significativo para mim. Nós conseguimos, eu e a Dani, a gente sempre teve uma ligação muito forte desde o princípio. A gente não entende bem isso, não, mas a gente sempre teve uma ligação. Então, como eu falei, foi um susto, porque até então eu não me considerava alguém que soubesse escutar, pelo contrário. Eu falo muito, eu quero muito ser ouvida, mas eu nunca me coloquei no papel de escutar as pessoas. E a Dani me fez ter essa certeza, me fez perceber que eu, de fato, eu conseguia parar, respirar e ouvir. E isso, para mim, foi de um crescimento enorme. Dani, te agradeço muito e agradeço a todos os pais que confiam em mim lá na Aspas. Agradeço ao Bruno também, que é assim, um parceirão que confia demais em mim, né? E é o que eu tenho feito. Aí eu procurei me silenciar, calar, para poder ouvir as vozes, e ouvir também aquele silêncio, porque no silêncio se tem alguma coisa, a gente consegue compreender, refletir, entender o que se passa ali com aquelas pessoas, com as pessoas, com a gente também, né? Então, acolher é dar segurança, é abrigo, é, é receber, é um afago no coração, a gente afaga o coração, mesmo que a gente não esteja tocando, né? Então, a gente tenta se doar para tirar as ervas daninhas que ficam plantadas vezes no cérebro. E essas ervas daninhas, elas estão refletidas num verso da música do Simon Garfunkel, que eu vou ler, se vocês me permitem ler aqui para vocês. Olá, escuridão, minha velha amiga, eu vim falar com você novamente, porque uma visão, rastejando suavemente, deixou suas sementes enquanto eu dormia, e a visão foi plantada no meu cérebro. Ainda resta, dentro do som do silêncio, em sonhos inquietos. Eu andei sozinho. Então, essas sementes que as pessoas que são plantadas, essa angústia que acaba sendo plantada no coração dos pais, dos familiares e das pessoas autistas, né? Eu tento tirar um pouquinho dessa semente, eu tento que ela não se transforme numa erva daninha, pelo contrário, que ela floresça, que ela ajude a facilitar o caminho, que ele seja suave. Então, nesses encontros que eu tenho com essas famílias, com os autistas,
eu procuro conhecer as dúvidas, as dores, as incertezas, entender os caminhos que eles estão trilhando, né? Assim, se a gente percebe que eles estão no caminho certo, beleza, a gente dá vamos continuar por aqui mesmo, é isso mesmo que vocês estão fazendo. Se a gente vê que não está, tem um desvio, aí a gente tenta trazer para cá. Fala assim, olha, dá para a gente dar uma volta aqui? Vamos tentar ir por esse caminho, talvez seja melhor. Então, é isso que eu tento fazer. Eu deixo claro, tento sempre deixar claro que eu eles não estão, essas pessoas não estão sozinhas, ninguém está sozinho. Ainda que muitos em todos os momentos, em todas as situações da vida, se sintam sozinhos, ninguém está só. Sempre vai ter alguém do lado. Às vezes a gente não consegue escutar ou enxergar, mas vai ter sempre alguém, né? E uma coisa assim que a gente na aspas principalmente, mas eu também trabalho muito, a gente não romantiza o autismo. O autismo não é uma coisa que dá para romantizar. Eu sou totalmente contra. Eu, particularmente, eu sou muito contra isso. E, ultimamente, a gente tem visto alguns grupos, algumas postagens, e, infelizmente, até alguns profissionais da área de saúde nessa romantização. E isso é perigoso. O autismo não é fácil, ele não é leve, ele não está num caminho seguro, tranquilo. Pelo contrário, todos os dias tem umas pedrinhas que a gente vai tropeçando, que a gente vai levantando, que a gente vai, opa, respirando, que a gente vai vendo. Tem as alegrias. O autismo não é só tristeza, não. A gente tem as alegrias, tem as conquistas, os ganhos dos nossos filhos, dos nossos netos, os nossos, digo nossos, de quem eu não sou uma pessoa no espectro autista, mas eu me coloco muito do lado, dentro como uma pessoa autista, né? Porque até eu trabalho com duas pessoas autistas. Então, eu me coloco muito nessa situação. Eu não faço um terrorismo, mas eu também não romantizo. Não dá para se trabalhar com frases de autoajuda. Ah, você foi escolhida. Não, ninguém foi escolhida. Ninguém está querendo essa situação. Não é fácil. Se fosse fácil, não existiriam associações, não existiriam grupos de apoio e muito menos profissionais voltados para tratar o autismo. Para tratar, não, para ajudar na condição do autismo, porque o autismo não tem cura, né? Então, que eu estou falando, eu não sou pessimista, mas a gente consegue mostrar uma realidade que as barreiras podem ser suplantadas, as questões podem ser esclarecidas, as dores suportadas, né? Eu uso muito da minha sensibilidade de mulher, mãe e avó para acolher, escutar, orientar, mas principalmente escuto. Indico um som que poderá, se não resolver algumas questões, pode acalmar o coração. É isso que eu tento fazer. Abrandar um pouco a dureza do dia a dia de um familiar ou de uma pessoa autista. Então, é isso que eu tento fazer. É isso que eu acho que todos os acolhedores devam fazer, entendeu? Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Pelo contrário, eu preciso muito de aprender, mas se eu posso falar um pouco dessa minha experiência, eu acho que todos os acolhedores deveriam, eu sei que eles estão abertos, mas eles deveriam se abrir mais, tentar abrandar. A gente não pode fazer julgamentos. Chegam mães revoltadas, com razão. Quem sou eu para julgar essa mãe que está revoltada ali? Quem sou eu para falar alguma coisa contra ela, né? Eu só posso escutar e falar assim, olha, a gente pode fazer isso assim, assim. Ou a gente pode ir por esse outro caminho, como eu falei, dar a mão para ir para outro caminho. Chegam mães alegres também, entendeu? Chegam mães alegres e eu vou ficar alegre com essas mães. Como eu fico triste com as mães tristes, eu fico alegre com as mães alegres. Então, no acolhimento é isso. Já aconteceram diversas situações lá que, no final, uma mãe, ou um pai, ou alguém vira e fala assim: eu posso te dar um abraço? Eu só falo assim: lógico, a gente está aqui para isso, acolhimento é isso, um abraço. Quantos abraços que eu não ganhei ali que me fizeram tão bem? Quantas pessoas quando eu falo assim: olha, eu não tenho informação,
Não, mas você tem tempo, você tem disponibilidade, você está aqui para nos escutar e você tem estudado sobre isso, entendeu? Então, isso que é importante no acolhimento. É por isso que eu falo que as pessoas precisam ouvir, né? Se vocês estão observando, eu usei muitos os dois verbos que são verbos e sinônimos, o escutar e o ouvir. E é um pouco contraditório, se eu posso falar, porque eu sou uma pessoa que tem deficiência auditiva, mas eu uso aparelho e escuto muito bem, mas eu tenho essa deficiência. E por incrível que pareça, quando eu estava fazendo tratamento, testes para saber se eu tinha ou não, eu escutava muitos zumbidos, eu tinha alguns sons esquisitos, eu usei muito essa frase, eu usei muito essa expressão, som do silêncio, com todos os otorrinos que eu ia, eu falei assim, é um som do silêncio louco dentro da minha cabeça. É uma coisa muito louca, né? Mas eu já gostava dessa música, eu já tinha uma ligação forte com essa música. E aí eu cada vez mais ela está entrando na minha vida. E eu sempre usava isso. Mas aí eu estou falando ouvir e escutar, os verbos e sinônimos, né? Para descrever o que é acolhimento, que é só isso, escutar e ouvir, né? É, é, é isso que a gente precisa fazer para todo mundo, eu já falei isso aqui anteriormente, né? O simples ato de ouvir, de escutar, traz um grande benefício para qualquer pessoa, para qualquer um, seja para quem for. A gente precisa parar e escutar. Isso eu tenho feito, eu tenho tentado, pelo menos, né? A minha família sabe, me conhece, sabe que muitas vezes eu vou atropelando, mas eu tenho tentado. Opa, e muitas vezes quando eu atropelo, ainda quando eu continuo, eu começo a me escutar internamente. Eu falo assim, opa, fiz lenha. Eu volto atrás, eu consigo me ouvir, ouvir os meus filhos, o meu marido, os meus netos, genro e nora, e falar assim, olha, desculpa, eu errei. Então é isso que a gente precisa falar sempre. A gente precisa se desculpar, mas principalmente a gente precisa ouvir, né? E aí, eu vou comentar aqui também, eu escolhi esses trechos da poesia do Simon e do Garfunkel, na realidade o autor é o Paul Simon, da dupla Simon e Garfunkel, do Som do Silêncio, para ilustrar toda essa minha fala, né? Como eu falei, é uma coincidência. Eu sempre gostei muito dessa música, mas só que eu tinha uma outra interpretação dela, ela era diferente. Eu, assim, eu me via muito sozinha, eu achava que eu era, assim, eu via muito a solidão do autor nessa música, né? Depois eu vou pedir o Bruno se ele pode colocar um slidezinho que eu pedi ele para fazer, porque eu não vou conseguir colocar. E é, aí eu pensava muito na solidão. E aí eu estava lendo, um ano passado, eu estava lendo um livro Colapso Azul, um olhar particular sobre o autismo, do autista adulto Hernani Alves, e tinha um capítulo chamado O Som do Silêncio. Olha só, o som do silêncio me perseguindo aí de novo. E aí ele explicou, foi bom que eu li e tudo, que ele estava explicando o seguinte, que Simon, quando escreveu essa música, em 64, olhem só, ele falou que um dos maiores problemas que temos, isso em 64, hoje, é a inabilidade de se comunicarem, das pessoas se comunicarem, não somente em nível intelectual, como também no nível emocional. Olha só, que coisa! E hoje, em 2023, a gente ainda está com essa dificuldade, entendeu? A dificuldade só fez aumentar, ela está grande aí. E olha a contradição, a quantidade de meios de comunicação que a gente tem, mas a gente não consegue se comunicar como deveria ser. Então, volto a falar, ouvir, escutar, falar pouco, ouvir mais. Então, para começar, para encerrando aqui um pouquinho da minha fala, que eu já estou no meu tempo também, é, esses versos traduzem perfeitamente o que se passa dentro das mentes e corações das pessoas que nos procuram no acolhimento. Eu vim falar com você novamente, porque uma visão rastejando suavemente deixou suas sementes enquanto eu dormia.
e a visão que foi plantada no meu cérebro ainda resta. Dentro do som do silêncio, em sonhos inquietos, eu andei sozinho. A gente tem que mostrar, eu procuro mostrar que essas pessoas não estão sozinhas, que tem um arco-íris no finalzinho, e que no fim desse arco-íris tem um tesouro. Será que você consegue colocar aquela foto para mim, Bruno? Daquele arco-íris, daquele. Eu vou mostrar para vocês um tesouro que tem aí no fim desse arco-íris. O Bruno vai me ajudar aí, porque tem isso. Já vou. Paciência um pouquinho, porque eu deixei também para a última hora. Eu deixei o Bruno e a Dani hoje doidinhos. Culpa da pessoa que não está muito acostumada e que estava em pânico mais cedo hoje. Mas aí é isso, gente. Sem romantizar, mas dá para a gente conseguir dar o suporte, dar a ajuda, bastando ouvir, entendeu? Eu estou aberta a perguntas, algum questionamento de pais que estiverem aqui, ou às vezes de profissionais também. Se eu souber responder, eu estou aqui. Se eu não souber, a Dani e o Bruno vão me dar esse suporte que eles sempre me deram também, a gente ali. Então, eu estou aqui. Para falar isso, é para agradecer novamente a presença de todos vocês e falar assim: valeu, gente. Obrigado. Vamos continuar ouvindo muito. Vamos fazer a nossa parte, que aí a sociedade vai ficar legal. Deu certo aí, Bruno? Só um minutinho que como eu estou gravando, Ah, ele tá, não está desculpa. aceitando. Mas eu vou fazer, colocar a foto do arco-íris pelo celular, tá? Só um minutinho. Não, beleza. Só para foto, só para mostrar, porque é só para mostrar que as pessoas não estão sozinhas. Tem o arco-íris e depois tem um prêmio depois desse arco-íris. Eu estou vendo aqui, eu agradeço muito, Marcos. Eu acabei de ver o seu comentário aqui. Agradeço muito. Depois eu vou olhar com calma os outros comentários. Eu ainda estou um pouco aqui, meio perdida em emoções e sensações aqui. Ai. E para inaugurar também o simpósio, né? E aí a gente fica. A gente vai fazer daqui a pouco também o intervalo, né, Dani? Agradeço a Maria também pela fala, pela mensagenzinha. À medida que for aparecendo aqui, eu vou agradecendo, eu vou falando. E se alguém já tiver alguma pergunta, pode ir passando, que a Dani tá olhando os comentários e tudo. Eu respondo também. Essa é a música que eu falo muito. Essa é a música que eu falo assim demais nela, que eu acho ela fundamental para mim, que eu acho que as pessoas poderiam começar a ler ela ver, ouvir com outros ouvidos e com um coração diferente. Eu acho que tem uma mãozinha. Bruno, eu acho que você pode dar uma paradinha. A foto aqui tá ruim porque eu estou gravando e realmente não tá dando. Se a Dani Deixa que conseguir, deixa que eu envia, posso. colocar aí, porque eu tô pelo link da aspas e não tá aceitando porque eu tô gravando. Eu juro que da próxima eu vou fazer tudo com antecedência e vou fazer ele aprender direitinho. O primeiro, eu acho que eu estou perdoada, né? Com certeza tá sim, tá ótimo. Ô, Dani, eu vi uma mãozinha aqui. É alguma pergunta? Ah, tá.
Eu acho que a Ana Cláudia está querendo falar. Se, Ô, Ana, se você quiser abrir o microfone e perguntar, Estão vendo? Está aparecendo a tela para vocês? está aparecendo A sua tela. o Explorer com os arquivos. A foto não. E agora? Apareceu eu. Isso, pode passar então. Isso. E aí é um trecho da música, né, do Simon e Garfunkel, aí pode passar o Dani. Espera aí que eu vou diminuir a tela. Aí, ó, meu arco-íris. O meu arco-íris no final tem esse tesourinho aí. Apesar de eu ter a apelidade de furacão, mas é o meu tesouro, viu, gente? No final sempre tem um arco-íris. Do arco-íris sempre a gente tem um tesouro, tá? Esse sorriso, a gente consegue tudo, a gente ganha tudo, tá bom? E é isso que move a gente. É esse sorriso, o sorriso dos pais, o sorriso de todo mundo, tá bom? Agradeço muito. Então, temos aqui. Tereza, tem algumas mensagens aqui. Quer Oi? falar, Bruno? Oi? Pode falar, Tem Dani. algumas mensagens aqui, é, falando que foi muito bacana a sua fala, a Letícia. Edileia, quanta sensibilidade e sentimento na sua fala. Obrigada por compartilhar com a gente tudo isso. Tereza, Marcos Vinícius, Tereza, você é excelente, sou seu fã. A Maria Vale, acho que é a Maria Cecília. Linda sua fala. Agradeço. A Nossa, tô até Letícia emocionada. Letícia está falando que ama essa música. A Esse Letícia, acolhimento. a Letícia é das nossas, é uma parceirona nossa, irmã do Bruno, é a A parceira nossa. Edileia está dizendo que esse acolhimento é muito importante, não só para os pais atípicos, mas para todos nós, né? Estamos num mundo muito individualista. Essa mão estendida faz a diferença na vida de uma família e na nossa também. Letícia está falando que foi ótima a sua apresentação, e a Ana Cláudia falando que levantou a mão sem querer. A Inês falando que chegou. Agradeço Então a é isso. todos, 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 tá? Vocês foram muito carinhosos comigo, pacientes e receptivos. Eu vou deixar aqui. Saiu da tela agora? Tá certinho? Saiu. Bruno, você tem alguma coisa para acrescentar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só queria falar que é um prazer também trabalhar com a Tereza. Ela chegou num lugar onde eu, particularmente, não conseguiria ficar, porque é um lugar muito de sensibilidade, né? É um lugar muito sensível também. E ela tem essa coisa de mãezona, né? De avó, de tudo, assim, que consegue acolher. E é o melhor lugar que ela poderia ficar, é ali. Tanto que todo mundo gosta, né? Tá satisfeito e ela quebra, é, assim, quebra muito galho nosso. A gente brinca que ela coloca, né, nossos pés no chão porque a gente voa demais, a gente tem muitas imaginações e muitas
a gente quer muitas coisas, então é um terceiro elemento ali, na aspas, que a gente precisa e que é muito bom estar do seu lado também. Eu cheguei e achei uma equipe maravilhosa, que somos nós três, né, que a gente trabalha sempre junto. E é isso, sabe? Eu acho que você acolhe a gente também do mesmo jeito que você acolhe a sua família. Então, eu agradeço muito por isso. Obrigado. Então, vamos lá. O nosso trabalho, né, aqui na associação, durante muito tempo, por falta de investimento público mesmo, né, e até mesmo privado, nós, nosso forte, né, e nossa principal meta foi o acolhimento, né, o acolhimento, a informação jurídica, que era o que a gente tinha ali de conhecimento, né. Eu sempre conto que, para todos os lugares onde a gente vai, que eu tive que me virar para poder conseguir estudar, porque eu não tinha quem falasse sobre autismo para as nossas pessoas, né? Para as nossas mães, para os nossos pais, e nem para os professores, nem para os terapeutas que estavam chegando e que não tinham muita informação sobre autismo, porque a gente costuma falar aqui na associação que o que a faculdade traz, às vezes, não é suficiente para você tratar uma demanda tão específica, né? Cada autista é único, cada autista é de um jeito, cada um tem uns são hipersensíveis, outros são hipossensíveis, e tem uma variedade gigantesca, e cada um mais diferente que o outro. Então, assim, e o que a gente podia oferecer, né? Porque a gente tinha poucos voluntários também, né? Do meio terapêutico, o que a gente podia oferecer era conhecimento. Então, a gente começou a ensinar as famílias a conseguir tratamento pelo plano de saúde. Quando não conseguia atendimento pelo plano de saúde, precisava do SUS, a gente encaminhava para o atendimento do SUS. Se não tinha no SUS, a gente encaminhava para a Defensoria Pública. E assim a gente ia é, tentando fazer com que o Estado, né, o município se movimentasse com relação aos direitos daquelas pessoas, né? E é muito triste saber que nessa caminhada, né, a Aspas tem quase 4 anos de fundação. É muito triste saber que nessa história nós temos hoje autistas adultos que nunca usaram seu plano de saúde, né? Que não tiveram é, um tratamento efetivo para que ele tivesse hoje uma vida é, com mais qualidade de vida, né? Então, assim, o que a gente luta hoje é para que esses meninos se desenvolvam dentro das suas habilidades. Então, a gente tenta fazer com que essas questões sejam resolvidas no âmbito social, né? Não adianta falar para o autismo para um grupo que tem já essa visão. A gente tem que falar de autismo em todos os lugares. Então, deve ter gente que fala assim, nossa, essa menina não cansa de falar de autismo. Não, não, não canso não. Não canso não, porque em todos os lugares onde a gente vai, sempre tem um que não conhece. Sempre tem uma pessoa que diz, ah, é assim que funciona? Nossa, é assim? Ah, então o autista fala, o autista casa, o autista... As pessoas têm as perguntas mais diversas possíveis, né? E hoje a gente já tem uma variedade tão grande de autistas que a fala virou moda. Ou então a fala nossa, você nem parece autista, mas ninguém sabe o que acontece dentro do interior da gente. Como é que a gente está, como é que a cabeça da gente funciona, né? A loucura que é você conseguir parar para poder concentrar e perceber o que está acontecendo, né? Hoje nós passamos uma situação muito bacana, eu e o Bruno. Nós sentamos para conversar com um autista, uma criança, e que clareza de sentimentos, né, Bruno? Como ele estava assim, ele conversou comigo e com o Bruno, ele não teve dúvida dos sentimentos que ele tem,
E é um menino que a escola está desesperada com ele. E assim, ele foi claro no que ele disse o que incomodava ele propôs alternativas para nós. Quando a gente combinou de se encontrar toda semana, ele disse que toda semana ele não queria, que ele queria a cada 15 dias. Então, olha a quantidade de informação que nós conseguimos conversar com o menino escutando. Eu não sei onde. Desculpa, gente, meu cachorro está frenético aqui. Eu não sei, né? A gente não escuta. A gente não escuta as nossas crianças. E as nossas crianças autistas, a gente escuta menos ainda. A gente já, no dia que eu for falar sobre escola, né, sobre a parte que eu estudo, que eu me dedico, eu vou contar algumas situações, né, para a gente poder trazer isso como reflexão, estudo de caso, mas a gente já teve história de meninos que buscam se autorregulação tomando água e a escola não deixa esse menino tomar água, sabe? Então, como é que eu vou fazer com que esse menino desenvolva a capacidade de se autorregular e a capacidade de perceber o que está acontecendo com ele, se ninguém dá atenção para ele, se ninguém escuta o que ele fala, né? Então, assim, esses dias têm sido dias de experiência muito bacana para nós, né? Estamos com muitas novidades na associação e, aos poucos, né, a gente vai liberando para a comunidade, para que todos saibam quais são os atendimentos disponíveis. Se quiserem falar também, Bruno e Tereza, sobre os atendimentos. Só um instantinho aí, Dani. Dentro dessa fala sua, quando você falou autistas casam, o autista pode fazer tudo, que de fato pode, uma coisa que acontece muito no acolhimento, na minha salinha, o Bruno tem uns desenhos que o Bruno fez, umas pinturas lá que ela alegra o ambiente. E às vezes eu vejo muitos pais chegando tristes, indecisos, preocupados com o futuro do filho ou da filha. E aí eu tento mostrar que assim, eles têm capacidade para tudo, eles podem fazer cada um na sua área, cada um tem a sua habilidade. Uns vão ser para artes, outros vão ser para a área de exatas, ou pessoas típicas também. Cada um tem a sua habilidade, tem seu espaço. Aí eu sempre mostro essa pintura atrás de mim, eu falo assim, ó, tá vendo essa pintura aqui? Foi um autista que fez. Quantas vezes eu já escutei assim, sério? É verdade? Eu falo, é verdade. Aí eu pego um livrinho da Doroteia que eu deixo estrategicamente na minha mesa, tá vendo esse livrinho aqui? 2 autistas que escreveram, entendeu? Aí as pessoas ficam assim, poxa, elas conseguem visualizar, vislumbrar um futuro para o filho, mesmo com algumas dificuldades, mas elas conseguem vislumbrar isso. Elas conseguem perceber que os filhos podem ser, um dia, quem sabe, independentes. A gente sabe que existem casos, infelizmente, que não se consegue a independência total. Mas alguma coisa a pessoa com autismo pode produzir. Ela produz, ela faz, ela tem capacidade para isso. Então, é cada um na sua área, né? E também, dentro dessa questão do que a gente está oferecendo lá na Aspas, a gente vai começar, se a Dani me permite, eu vou falar aqui, da brinquedoteca, né, que na próxima semana a gente vai começar. Até então, a gente está com cerca de 22 crianças cadastradas, né, já tem uma filinha de espera já também. É gratuito, tudo isso é gratuito, uma parceria com os alunos de psicologia do Unipitan, tá? Então, a gente vai começar isso. A gente teve recentemente um trabalho de terapia alimentar com a Jaine, ela até vai falar aqui, vai ter o dia dela também, com as crianças autistas. A gente teve isso lá na Aspas também, ela teve lá, ela é uma parceira nossa. Então, a gente teve isso. O que a gente está oferecendo agora, que eu estou com 2 vagas ainda, eu falo eu porque eu que faço esse cadastro, mas a gente está oferecendo gratuitamente terapia para os pais, suporte para os pais com psicólogos, entendeu? Gratuitamente. Também mais uma parceria com o pessoal do Unipitan, os alunos de psicologia, eles estão atendendo gratuitamente os pais.
E assim, a procura está sendo legal, está sendo grande, porque a gente entende e os pais percebem também o quanto é difícil o dia a dia, que eles precisam, além do acolhimento, é lógico, pessoas especializadas que estudaram para dar esse suporte, esse apoio. Então, a gente tem isso lá na Aspas também, e como a Dani falou, a gente está correndo cada dia mais e tudo. Em breve vai começar a arte terapia, né, Bruno? Aí o Bruno é da área dele, ele fala melhor sobre isso. Então, assim, cada dia é um pouquinho. Eu vi rapidamente que alguém comentou que é um dia de cada vez. Me desculpe que eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas realmente é um dia de cada vez. Eu costumo falar isso. Hoje mesmo eu atendi uma mãe lá, eu conversando com ela, eu notei que ela estava muito ansiosa. Eu falei, calma, eu sei que a ansiedade é uma coisa natural, todos nós somos ansiosos, mas essa ansiedade às vezes pode te atrapalhar um pouquinho até no tratamento do seu menino. Então, vamos com calma, vamos tentar relaxar, vamos dar um tempo para terapeuta, né? Que vai chegar no tempo certinho, ele vai falar, ele vai desenvolver as habilidades, mas a gente tem que ter calma, um dia de cada vez. Essa frase também é a mais correta. Aí, Bruno, você quer comentar mais alguma coisa? Então, até a Ana Carolina escreveu aqui, né? O acolhimento é o primeiro passo, aquela porta que abre e a claridade entra, sabe? Ter um lugar de abraço, com pitada de coragem e estímulo para seguir em frente. Um abraço que também é um dar a mão para ir junto. O acolhimento é sinal de quem de que foi dado o primeiro passo, e daí um passo de cada vez. Mas não precisa nem deve ser uma caminhada solitária. E é isso mesmo, né, gente? Eu vou falar um pouquinho, né, depois, outro dia, um pouco também do meu processo de chegada na Aspas e construção desse projeto que é a história da Doroteia. E é isso, é um passo de cada vez e a gente não está sozinho. Tem uma comunidade junto com a gente. Então, acho que é muito importante essa questão do acolhimento, essa questão do suporte para a pessoa autista, né? E essa união mesmo, até entre os familiares, entre as pessoas autistas e as pessoas que se importam com a causa. Então, acho que a união, ela é tudo para a gente poder seguir, né? Porque já é tão difícil fora, assim, na própria sociedade. Então, a gente tem que se unir e seguir juntos. A Exatamente. Letícia... Ah, desculpa. Uhum. Não, porque a Letícia falou aqui que a Aspas é um presente para a sociedade. Obrigada a essa equipe maravilhosa, ao acolhimento, ao conhecimento passado, ao caminho compartilhado. Vocês são luz. Quero esse coraçãozinho para todo mundo, para Letícia, para Carolina, para todo mundo. O que eu ia complementar aqui na sua fala, quando você estava falando de união, a gente trabalha também nessa questão muito da união, na questão dos grupos de WhatsApp. Aí vem a questão da comunicação, porque a gente tem grupos separados, a gente tem um grupo de pais, a gente tem um grupo de adolescentes. Ah, eu esqueci de falar nisso, né? A gente tem um grupo de adolescentes também que está sendo trabalhado isso, desenvolvido habilidades sociais lá, está muito bacana esse grupo. Eles fazem reuniões coordenadas pela psicóloga Silvana, eles vão a alguns lugares, saem, tipo, ou tomar um café num restaurante, num barzinho, programam eventos entre si, entendeu? Tá tendo isso, eu esqueci de falar. Mas aí eu estava falando do grupo de WhatsApp, então a gente tem os grupos de WhatsApp de adolescentes, tem um de adultos, tem um dos pais, a gente tem a economia solidária também, entendeu? Porque a Aspas vai muito além, a gente a gente pega, procura trabalhar com a família num todo, né? A preocupação não é só ali com a pessoa autista, ela é pró-autistas, mas a gente trabalha com o todo. Então, a gente pega lá desde vamos dizer, do avô da criança, do bisavô, e vai trabalhando um todo. Da parte econômica, social, a gente vai trabalhando com um todo. É um círculo, mas ele nunca se fecha. Talvez seja melhor usar o nosso símbolo, né, o símbolo do autismo infinito, porque ele nunca vai se fechar.
ele é infinito. E cada dia mais a gente vai descobrindo e tentando trabalhar com as nossas ferramentas, com os nossos recursos, às vezes escassos, né? Até pessoal mesmo. O recurso financeiro é uma coisa que a gente sempre fala, mas o recurso humano também é bem escasso, né? Então, mas a gente vai tentando trabalhar, cria esses grupos, a gente vai administrando, ajudando, dando suporte. São as pessoas que chamam a gente no WhatsApp, no particular, a gente dá esse atendimento, a conversa, tanto eu, Bruno e Dani. Então, a gente faz isso, é muito mais, né? O acolhimento vai muito além, e a aspas também, ela vai muito além, porque ela se preocupa com o todo, né? A gente não pode só focar, não é a pessoa só, a gente preocupa com o todo. É isso mesmo. E, e como você falou, né, do grupo de WhatsApp, da economia solidária, a gente sabe que muitas famílias, é, uma alguém da família tem que parar de trabalhar para poder ficar por conta do filho, né, ou do neto, autista, e acaba que as condições financeiras elas ficam muito ruins, né, porque é menos um trabalhando. Então, com essa economia solidária, a gente faz com que é, as pessoas elas oferecem o seu trabalho ali e e aí vai trocando, né? Então, cada um vai consumindo o trabalho de quem está ali no grupo. Então, isso é uma economia solidária e faz movimentar entre as famílias que têm um pouquinho de dificuldade, né, de trabalhar na rua. Então, ali organizam o seu tempo, organizam os seus dias e, e aí dá para poder ajudar um pouco. E a gente, por outro lado, né, como a Tereza diz, a gente tenta fazer umas parcerias com profissionais de saúde para poder oferecer esses serviços que também acabam sendo um valor um pouco, pode ser um pouco puxado para algumas famílias. Então, o que der para a gente fazer de forma gratuita, através de parcerias, a gente faz. Por isso que a gente está oferecendo, né, essas terapias para os familiares, não só para os pais das pessoas autistas, mas como toda a família. Então, irmãos, avós, qualquer pessoa, né, relacionada à família, a gente quer cuidar porque uma família saudável é o maior interesse nosso, né? Porque ninguém pode cuidar do outro sem estar bem. Então, isso é um dos nossos objetivos. É isso aí. A gente, para as pessoas que estão aqui, né, eu vi que tem muita gente de escola, muita gente de outras ONGs também. A gente, como eu já disse, né, o acolhimento é o nosso carro-chefe. E através dele é que as famílias chegam para a gente. Então, todas as vezes, né, que vocês precisarem encaminhar alguém para o nosso, para aspas, né, para a associação, vocês podem encaminhar. Vou colocar o telefone aqui no chat para vocês. 32 98851 3391. Nesse telefone, vai cair na gente, em um de nós, e tem lá já o atendimento direto, o númerozinho, o linkzinho para poder marcar o horário com a Tereza. Todas as famílias que chegam para a associação, elas passam pela Tereza, né? E também a gente tem um cadastro. Então, hoje, o nosso cadastro está com 200 famílias, mais ou menos, desde 2019 que a gente faz esse cadastro. Esse cadastro tem o objetivo de políticas públicas, então, às vezes, a família nem precisa usar do nosso serviço, né? Mas é uma forma que nós temos de lutar por políticas públicas no nosso município e aqui na região. Então, a gente hoje já atende, né? Uma das coisas que me deu muito orgulho na hora de montar o simpósio foi saber que a gente não era mais o primeiro encontro de conscientização de São João del Rei. A gente já tem uma referência aqui na região, e esse simpósio foi feito dessa forma, porque nós não tínhamos como atender todo mundo em abril.
Então, é com muito orgulho, né, que a gente faz esse simpósio aqui através das redes sociais, e que bom que hoje a gente tem essa ferramenta, porque é importante que a gente continue, né? Esse final de semana eu fiquei muito emocionada, porque nós somos a Bom Sucesso, só um minuto. O Pedro está vendo as procissões dele aqui, gente, da Semana Santa ainda, terminando a Semana Santa dele. Nós fomos a Bom Sucesso, né? A convite da Michelle, acho que ela está aí também. E eu fiquei muito emocionada, porque foi, assim, relembrar o nosso começo. Tem uma foto deles todos juntos que nós não tiramos na nossa, mas que significa toda a trajetória que nós fizemos. E eu disse para ela que era uma trajetória necessária, né? Muitas vezes essa trajetória começa pelos pais, é, porque a gente não tem, né, não tem muita ajuda, a gente fica muito à margem da sociedade quando a gente fala de assuntos como autismo, por exemplo, que ainda é, tem muitos tabus e, e muito desconhecimento, por mais que a gente fale, ainda tem muito desconhecimento. Então, saber que a gente pode, né, continuar passando informação de qualidade. Esse simpósio hoje tem aí profissionais mais atualizados, né, aqui da nossa região. É de muita alegria mesmo. Nós temos hoje mais de 60 inscritos para o seminário, né, para todos os dias do seminário. Enfim, queria agradecer, né, e contar com vocês aí as próximas aulas serão aulas mais de conteúdos mesmo. Essa era mais para a gente poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho para vocês. Nós sobrevivemos de doações, né, de associados, contribuintes mensais. Então, quem puder nos ajudar, como fizemos com esse simpósio, né, cobrando um valor simbólico, porque o nosso objetivo é passar conhecimento. A gente não tem isso é muito importante. Esse passar o conhecimento para a gente é muito importante, porque assim como eu, na verdade, não tive esse acolhimento, né? Há 16 anos atrás, a gente não tinha esse cuidado, né? Eu não tinha outras referências para buscar. Eu era a única mãe de autista, o Pedro era o único autista, e muito da minha caminhada foi sozinha. Um dia eu disse para uma associada que estava chegando, que essa era uma caminhada solitária. Mas não, a gente pode caminhar junto. Então, era essa a mensagem que nós queríamos passar. Nós vamos dar um intervalo. A aula do Matheus começa às 8h30. O Matheus já está aí com a gente. Nós vamos parar de gravar, Bruno. Como é que vai fazer? Vai parar? Nós vamos parar de gravar e assim Não, que então, tiver. o que a gente pode fazer também é ver com o Matheus se ele prefere, né, adiantar para aproveitar que está todo mundo aqui no embalo, ou se ele prefere que seja 8h30 mesmo, que a gente dá um intervalinho, a gente deixa rolando, né? Mas aí todo mundo desliga a câmera, vai ali tomar um cafezinho Tomar um e, café. e a gente deixa uma musiquinha rolando para o pessoal ver que ainda está